Oiê, gente boa desse canal aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. A gente está na semana 23 e eu me propus que nessas duas próximas semanas, 23 e 24, eu vou falar das relações e da afetividade. Então, a gente começou falando da relação e hoje a gente vai fazer uma jogada bem interessante. Bora seguir comigo? Se você está curtindo e vem seguindo, vamos lá. Dá aquele joinha, compartilha com o canal, se inscreve para fazer parte dessa comunidade. E se você quiser ficar bem pertinho, pega o link aqui embaixo, ou no alto do meu canal no YouTube e segue para o 365 Abertura de Tarô do WhatsApp. Lá tem uma turma muito linda, muito bacana, fazendo muita conversa boa sobre tarô e também teremos as oportunidades adiante de mais sorteios para as aberturas aqui do 365. Bora, combinado? Então vamos seguir para a abertura de hoje. Na abertura de hoje, do 365 Aberturas de Tarô, a gente tem a abertura de número 155, aonde eu falo de eu e você. E aí vem aquela música, porque quando eu vi a abertura, eu falei assim: ai, nossa, é aquela música, eu e você. Não é assim tão complicado, só é difícil de entender, né? Essa tiragem é feita sozinha ou com o parceiro para revelar coisas dos dois. Tá até para ajudar bastante uma boa DR, né? No sentido de que ninguém vai estar falando o que acha ou o que pensa, mas vai ter que se deparar com um demonstrador, que é o próprio tarô, sobre a relação, sobre um e outro, como é que os dois estão, e assim vai. Mostra a verdade de como um vê o outro e o outro vê o um. Se fizer sozinho, então, cuidado com as projeções. Cada um é como é. É, porque senão a gente fica só no julgamento, sabe? Ah, não resolve nada. Isso não ajuda, não ajuda. Então pense bem em como é que você vai encaminhar, caso estejam a dois por aí. Se vão conversar como dois bons adultos, bater um papo sobre o que os arcanos estão revelando, mostrando, denunciando, né? Mais do que ficar com o dedinho em riste e com julgamentos que não levam a nada. Muito bem, a abertura é essa, ela lembra um pouquinho outras aberturas, mas ela é assim. Na posição número um é como A vê B. Na posição número 2 é como B vê A. Na carta número 3 o que A quer do relacionamento. Na carta número 4 o que B quer do relacionamento. Na carta número 5 para onde A pensa que o relacionamento está indo. Na carta número 6 para onde o B pensa que o relacionamento está indo. E a carta número 7 é a do bom conselho. Bora jogar? Bora jogar que é melhor animação que essa não há. Bora jogar, porque é jogando que a gente se entende, que a gente descobre. Então, vamos chegar aqui na mesa. Então, seguindo aqui para a mesa, trouxe mais um baralhinho novo, que é para dar um colorido nessas semanas. Vamos falar um pouco com o Panda, vamos conversar um pouquinho com o Gregory Scott, todos eles com orientação em termos do sistema do baralho, né, dos 22 maiores, a gente vai ter a carta 8 como sendo a força e a carta 11 como sendo justiça. Logo, pois, é um baralho orientado pelo Rider-Waite-Smith. Tudo bem? Essa é a única coisa que eu acho sempre importante de você saber quando abre um novo baralho, qual é a orientação dele. Como eu já até conversei aqui, já falei disso algumas vezes, mas não custa nada falar de novo. A nossa maior influência de baralhos hoje é Rider-Waite-Smith, seja pela US Games, até um pouco pelo Luiz Carabeo, né? É o baralho papai, é o baralho mais usado que a gente tem nos últimos 50 anos. Então não adianta a gente ficar chateado ou achar alguma coisa de errado nisso. Na verdade, é o que nós temos para hoje, beleza? E estamos começando a ter para hoje também uns Crowleys novos. Estou curtindo isso. Então fica aí o Gregory Scott Tarot. Aqui, 22 maiores, como pede o autor dessa abertura. E aí, você que fez o print da tela, pega o print da tela. Você que fez, está fazendo aí bonitinho o diário de bordo, também está valendo. E vamos então dispor as cartas. Eu vou fazer, como sempre, o meu corte. Elas já estavam mais ou menos embaralhadas, mas a gente pode até pensar diferente, pode embaralhar mais, né? O sentido do embaralhar é muito pessoal.
Mas vamos lá, eu vou continuar trabalhando a minha relação pessoal, não é? No sentido de que isso também me ajuda. Eu entendo o tarô como algo que terapeutiza coisas, algo que levanta lebres importantes de autotrabalho, de autopercepção. Eu não acredito no tarô como um condenatório do que está para acontecer ou do que está acontecendo. Por isso, cuidado quando a gente está fazendo leituras para casal, né? Leituras afetivas, leituras. Por quê? Porque a gente precisa acordar a outra pessoa, às vezes, do estado emocional difícil que ela está, né? Então, vamos pensar nisso um pouquinho. Eu vou colocar eu como sendo A e eu vou colocar o meu parceiro como sendo B, combinado? Então, como é que eu, A, vejo o outro? E vamos lá, como é que eu vejo o outro tá aqui, como é que o outro me vê, tá? Então vamos lá. Um tá olhando, esse tá olhando para cá e esse tá olhando para cá, certo? Beleza. Aí a gente tem o que que eu quero do relacionamento, né? Quais são as minhas esperanças, expectativas, sonhos, vontades e o que que B, não é, quer do relacionamento. Tá aqui também. Para onde eu que sou A, eu acho ou penso que o relacionamento está indo. O relacionamento está indo para onde? E o que que é a outra parte, né? O que que meu parceiro acha ou pensa que o relacionamento está indo para onde? No final, um bom conselho. Beleza? Feito. Tá aqui os arcanos maiores que não me deixam calar. Filha, você vai pegar os menores? Vou. Sim, vocês vão se habituando e vão se apavorando menos, né? Porque o povo tem uma dificuldade de lidar com o menor, ou então lida com o menor apenas com um sentido. E isso também é controvertido, sabe? Todos os arcanos do tarô têm muito mais informação do que a gente pode imaginar no começo. Então, há que caminhar e sempre estudar, há que caminhar e sempre ler. Você vai descobrir. Vamos lá. Então, do mesmo jeito, olha, como é que A vê B, como é que B vê A, o que que A quer do relacionamento, o que que B quer do relacionamento, né? O que que A pensa que o relacionamento está indo, o que que B pensa que o relacionamento está indo, e pronto. Que no bom conselho não precisa. Mas você pode, olha, eu quero um bom conselho dos menores, né? Tá bom, vou pôr. Também pode, não tem problema não. Tem nenhum impedimento de nada, né? É a gente que articula a jogada, articula o abrir. Ainda posso, tá? Como são poucos lugares nessa abertura, nessa mandala, eu posso estar colocando mais recheio, né? Eu sempre indico que quando a proposta primeira já está do tipo europeu, eu já abri os maiores, você pode rechear de menor quando você quiser. Tiraria mais maiores, porque aí eu acho que embaralha o jogo, sabe? Né, dá nocaute, ou então vira tudo confuso. Então vamos lá, como é que eu estou vendo o B? E vou fazer de novo, só abrindo a grandona, depois eu falo dos menores. E este é um baralho, olha que lindeza essa estrela. Então, como é que eu vejo B? Eu vejo como uma pessoa bonita, eu vejo como uma pessoa esperançosa, eu vejo como alguém que vive muito no seu próprio universo, não é? Mas vejo como uma pessoa com iluminação, eu vejo com bons olhos, né? A estrela tem um lugar bacana, mas também significa que eu vejo ela de um jeito um pouco sonhador. Talvez eu também sonhe um pouco em quem é essa pessoa. Como é que ele me vê? Então, olha que troca interessante da jogada anterior. Ele me vê como a louca, né? O louco, como aquele que anda muito fora da caixa, como aquele que é muito na sua, ou com aquele que está muito desconectado. E isso a gente pode ser, né? Pode ser em vários momentos. Então, de repente, essa é a forma como ele me enxerga, essa é a forma como eu o enxergo. Tudo bem?
O que que eu quero do relacionamento? Então, qual é a minha expectativa do carro, né? Então, assim, do carro. E aí, no arcano do carro, aqui com dois leões, não, são dois leões, temos aqui uma biga muito bem escondidinha, que não tem a parte de cima, tá vendo? Essas modernidades a gente tem que prestar atenção. De toda forma, o carro, o que que eu quero da relação? Eu quero viajar, eu quero movimento, eu quero empolgação, eu quero novidades, eu quero aquilo, né? Eu até hoje estava na academia, eu falei assim, pois é, na academia é o arcano da força ou é o arcano do carro? São dois arcanos que gostam muito da estética, que gostam muito do puxa-ferro, do ficar bonito, sabe? São dois arcanos que têm essa pegada. Então vamos lá. O que que eu quero do relacionamento? O que que ele quer do relacionamento? O diabo. Olha que difícil isso, né? Ele quer do relacionamento talvez a paixão, ou a dependência, ou o vício da relação, ou as coisas como já estão, o sofrimento da relação, a face meio obscura da relação. E esse é um diabo bem colocado, né, no aprisionamento dos vícios e das coisas que não nos deixam seguir de outra forma, né? Veja que diferente esse arcano do diabo. O autor colocou bastante a coisa do aprisionamento nos nossos vícios. Então, veja, eu quero da relação o movimento, a ousadia, a viagem, o sair, né, o se movimentar do carro, e ele quer talvez o de sempre, ou as coisas como estão, ou aquilo que já está viciado, que já é dessa forma. Para onde eu penso que o relacionamento está indo? Então vamos lá. Para onde eu penso que está indo para a Imperatriz. Eu penso que está indo para o que para a força da Imperatriz, que é uma força social, que é uma força de posição, que está indo para um lugar melhor, que está indo para uma casa melhor, para um castelo melhor, para uma dinastia melhor, não é? Que está indo para o status, tem uma força de prosperidade e abundância para onde eu acho que está indo. Para onde ele acha que está indo. O arcano do mago, ele acha que está indo para múltiplos lugares, múltiplas possibilidades e muitas conexões de novo com as ferramentas e os conhecimentos, os quatro elementos, né? Então ele acha que está indo para muitas possibilidades, caminhos abertos. Não tem uma definição clara também, né? O mago acredita que é bom iniciar alguma coisa, não importa para onde ou o que, né? Mas pelo menos põe o pé num caminho, depois vê o resto. Muito bem. Expectativas diferentes, eu vou deixar essas duas para o final. Voltando aqui um pouquinho, só para rever o posicionamento, né, da jogada, como é que a VB? Como um pajem de taças. Se eu entender que pajem é aquele que é bastante infantil ou ingênuo, é um principiante das questões das emoções, que emotivamente há uma ingenuidade no pajem e há também uma infantilidade, eu preciso olhar para isso e prestar talvez mais atenção para ver se é coerente, para ver se faz sentido. Será que é bom essa posição de duas ingenuidades, né? Porque a estrela com um pajem de taças, mas eu tenho um posicionamento, né? Eu vejo a ele como sendo um menino afetivo, talvez uma pessoa que eu não perceba que amadureceu, mas que é afetivo, que é gentil, que é generoso, né? Tem uma gentileza. Ele, em contrapartida, olha para mim não só como o louco, vendo então a louca que sou eu, além do que o sete de espadas. O sete de espadas fala muito, né, principalmente nesse arcano, mas ele tem esse viés também. Pode muito falar do que eu não levo, ou do quanto eu trapaceio nas minhas conversas, ou de que forma eu realmente levo as coisas.
Então, há uma desconfiança, vamos colocar aqui, com relação às minhas palavras e aquilo que eu digo, porque aqui temos espadas. Então, a forma como ele me enxerga, e aí veja, gente, pensa que é fácil a gente olhar para isso, né? Não, né? Porque alguém está me vendo de um jeito bem ruim. Então, estou precisando dar uma olhadinha melhor naquilo que é o meu posicionamento para com o outro. Isso não significa que ele naturalmente desconfie, mas as palavras ou aquilo que eu tenho trocado de conversa tem trazido um pouco desse lugar de ilusão ou de perdido ou devagar ou de devaneio do louco, né? Umas coisas meio fora da compreensão. Talvez ele me veja como uma criança meio doida, meio egoísta, né? O que muitas vezes inverte ou subverte as palavras a seu favor. Então, é importante olhar assim, tá? Não adianta ficar dizendo, isso, isso aqui não é isso, essa não é a ideia dessa jogada. O que que A quer do relacionamento? Sou eu. O que que eu quero do relacionamento? E abrimos aqui o Rei de Espadas. Então, eu quero do relacionamento a boa palavra, o bom conhecimento, a inteligência, troca de informações. Isso é o que eu quero, né? Veja, é o que eu quero, não significa que é o que eu vou ter. Significa que é o meu desejo, é a minha vontade. A minha vontade quer um rei de espadas, um cara, né, ou uma relação que traga. Bom, isso é verdade, né, gente? Eu tenho mais livro aqui em casa e vivo no meio de uma biblioteca. Eu não precisava nem esse rei aqui para me contar isso. É, meus discos, meus livros e nada mais. Muito bem. E aí, da parte dele, o que que ele quer da relação? Ele tem uma outra pegada. Olha o rei de paus, né? O rei dos reis. Ele tem uma outra proposta. E dois reis em casa, vocês pensam? É quase um tabuleiro de xadrez. Nos bons momentos. Pode ser damas, pode ser gamão, não é? Mas a gente tem realmente uma alta competitividade, sempre tivemos, porque somos duas figuras muito fortes, fortes no pensamento e fortes na posição, no posicionamento. Mas aqui é como é que eu quero, o que que eu quero da relação? Mais diálogo, mais informação, mais troca de conhecimento, rei de espadas. O que que ele quer da relação? Talvez sexo, né? Vamos falar do diabo na parte sexual ou naquilo que pudesse ser alguém que meio que mantenha os vícios dele com relação a outras coisas que não necessariamente tem a ver com isso, né? O diabo é sempre um lugar onde eu fico aprisionado, pode ser pela gula, né? Pode ser por atividades, pode ser por pequenos deslizes e que eu não consigo sair dali. Mas ele está querendo uma coisa mais animada, mais cheia de vontade, mais bem-humorada, mais determinada por determinadas posições, né? Que é o rei é paus, e paus a gente está falando do fogo da vontade, do fogo que determina as coisas, que põe as coisas em funcionamento, né? Um movimento mais cheio de emoção. Quando o diabo aparece numa relação a dois, ou no sentido relacional, é bem importante tentar conversar. Aqui é uma conversa de mim para comigo mesma, né? Como é que está a vida sexual do casal? Como é que são as questões que cada um está vivenciando? Como é essa vivenciação a dois? Não é? Porque isso é um lugar que ele está olhando, enquanto que eu estou olhando outros lugares. Né? Eu estou olhando para movimento, viagem e troca de informação, ou pelo menos de muita informação como rei. Ele está olhando muito para o vício, talvez os vícios da relação, os meus vícios, aquilo que são as minhas questões repetitivas também, né? E olhando para minha fogosidade ou a minha meu temperamento forte, extremamente, né, cheio de fogo, eu sou bem colérica, então faz sentido aqui olhar para esses dois lugares, sanguíneos e coléricos.
a gente tem para onde eu acho que o relacionamento está indo. O relacionamento está indo para a Imperatriz, então para um lugar que me é bastante positivo, porque eu estou indo para um lugar onde eu enalteço a abundância, a prosperidade, o viver bem e viver bem na fartura, como uma rainha de ouros. Então, para mim, a relação está indo para um período de mais fartura material, mais tranquilidade material, né, de fazer mais coisa, com uma cornucópia linda dessa nessa rainha. Então, eu acho que a relação está indo para uma fase melhor, minimamente, né, na vida material. E ele acha que a relação está indo para o pajem de paus. Ele, como se a relação, além do mago, né, ele está achando que está indo para múltiplos lugares e meio solto para novos inícios, ou para novas oportunidades, talvez um quê de novidade. Então, a gente também não está olhando, né, no mesmo padrão, nós estamos olhando bem diferentes. Ah, Fernando, normal que esteja diferente. É, claro que é, gente. A gente não, nós somos dois estranhos andando lado a lado pela vida, tudo bem? Todos nós que somos casal de alguém, o outro sempre vai ser um estranho que escolheu andar comigo na vida. Então, assim, nunca teremos a mesma cabeça, a mesma referência, o mesmo seio familiar, a mesma história. Não é igual, é tudo bem diferente. Para onde, então, um pensa, o outro pensa, e para finalizar, né, depois de você conversar com você mesma, traga a carta do bom conselho, aonde aqui o bom conselho é o arcano do julgamento. Eu achei muito bonita e muito interessante o design trazido por esse arcano do julgamento. Não é? Ele não traz mais, são os anjos, a trombeta foi mantida, trazendo, né, ou ressuscitando, ou levando para além, tudo aquilo que houve de contribuição. Pensando na relação, gente, o bom conselho é pensar que sempre há um dia melhor amanhã e de que há um novo tempo para tudo, né? Toda relação anda de tempos em tempos. A gente já teve o tempo de sermos pai e mãe, agora estamos tendo um tempo de envelhecer. Então, novos tempos, observar como andam esses novos tempos é um bom conselho. Observar tudo aquilo que a gente deixa, né, na história da relação, mas se a gente está pronto para desapegar, para fazer novos tempos. E o Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas, como um conselho, eu vejo ele aqui principalmente, né? Hoje em dia, coitado desse cavaleirinho, gente, ele se transformou no arauto da encrenca, né? Sempre o cara que fala errado, ou fala mal, ou mente, ou gera engodo. Eu prefiro entender que todo cavaleiro traz uma energia de enfrentamento. Diferente do pajem, que é de acolhimento, na minha opinião, os cavaleiros são enfrentadores, são novidadeiros, né? São amistosos, tentam de alguma forma, no mínimo, seduzir ou tentar que as coisas caminhem por um novo caminho. E aqui tem bem o posicionamento da briga, né? Isso aqui não é um diálogo, né? Isso aqui é um bate-boca, isso aqui é alguém falando mais alto ou diminuindo o outro, é uma bronca. Então, que tal olhar para isso, não é? Junto com o meu parceiro, que eu vou deixar essa jogada bem aqui para a gente poder conversar e ver o quanto isso daqui pode ser o conselho do quê? Nossa, Fernanda, mas será que o conselho então é para você fazer mais disso? Eu acho que não. Eu acho que é para fazer o que o cavaleiro propõe. Amigo, vamos conversar diferente? Será que a gente pode conversar meio que no mesmo lugar ou de igual para igual? Será que a gente pode dialogar? E se não puder dialogar, não é melhor fazer silêncio? Você fica na sua, eu fico na minha, não é? Porque impor, berrar, esbravejar, isso não é parte de um bom conselho, né? O bom conselho está denunciando aqui que esse pode ser um lugar perigoso, né? As disputas orais aí, ou muito sangue, muita verve no verbo, sabe? Precisa tomar cuidado. Acho que é isso, não é? Para mim tá bem bacana, gostei do baralho. Ele tem umas novidades assim entre as cartas e é bem bonito, bem legal.
né, com uma cara de jovialidade, trazendo os arcanos para uma nova temporada. Então, assim, para isso servem os novos baralhos. Eles dão uma nova temática? Não, os arcanos são os mesmos. O entendimento dos arcanos também. Mas, de repente, não uma cornucópia para uma rainha de ouros. Ah, combina. É uma rainha que põe a mão e tudo onde ela põe a mão tem muita vontade que dê certo, que prospere, né? Que dê frutos. Então, esse é um lugar interessante para olhar. Os pequenos detalhes, né? Por que que tem cinto, mas outro cinto? Pequenas coisas que o designer achou que valia a pena. Então, beleza? Beleza. Para mim, gente, está mais do que feito, mas lembrando que a gente tem amanhã mais uma abertura, a do meu par ideal. Nós vamos falar de uma nova jogada amanhã, por isso não abandona. Vamos seguindo em frente aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal. Um beijo e um queijo, a gente se vê amanhã. Valeu!